Olá, irmãos, tudo bem com você? Hoje nós estamos iniciando aí a nossa Escola Bíblica Dominical videoaula. Então, nós vamos ter agora para disponibilizar a todos os irmãos que não podem estar presencialmente, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, e aqueles que têm algum outro compromisso no horário da EBD, então nós vamos ter a nossa EBD videoaula, para que todos possam ter acesso. Eu te convido a uma palavra de oração antes de iniciarmos a nossa primeira aula e, portanto, sejam todos bem-vindos à Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Curitiba. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade que temos de poder ministrar e compartilhar a Tua Palavra e aprendermos juntos sobre a Tua vontade revelada na Tua Palavra para as nossas vidas. Abençoa cada um de nós, iluminando a minha mente, tanto na apresentação da Tua Palavra, como também iluminando a mente dos nossos irmãos, para que o aprendizado seja efetivo, Senhor, e que possamos crescer e crescendo, fazer a Tua vontade, é a nossa oração em nome de Jesus. O tema que nós vamos estar estudando durante esse trimestre é o tema anual da nossa igreja, Promessa Bíblica. Então, nós vamos ver quais são as promessas bíblicas para a nossa vida, o que isso tem a ver conosco, o que a Bíblia nos apresenta enquanto promessa de Deus para nós. É o tema, esse ano, o tema da Igreja Batista da Lagoinha, é o tema promessas. Portanto, na Escola Bíblica Dominical, nós também vamos estudar sobre promessa bíblica. Por isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia, já que é uma escola bíblica, então nós vamos utilizar bastante a nossa Bíblia, e ela é a palavra que nos fundamenta e a palavra que nos ajuda, no nosso estudo bíblico, e é a principal fonte do nosso estudo bíblico, porque ela é a palavra de Deus. Então abra sua Bíblia comigo, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vamos ler pelo menos 3 versículos. Capítulo 11, eu quero ler com você o versículo 13, de Hebreus capítulo 11, que diz assim: todos esses morreram mantendo a fé, sem ter recebido as promessas, mas vendo-as visto de longe, declararam ser estrangeiros e peregrinos na terra. Ainda eu quero ler mais 2 versículos com vocês, no capítulo 11, o versículo 32, 33 e 34, que diz assim: que mais direi? Pois me faltará tempo se eu falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Estes, por meio da fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Bom, por que eu li o texto de Hebreus capítulo 11? Primeiro porque Hebreus capítulo 11, ele tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, que é promessa na perspectiva bíblica. E o que Hebreus tem a ver? Tem a ver que o capítulo 11, muito conhecido por falar da fé, mas ele fala de pessoas que tiveram a sua vida movida pela fé, mas com um objetivo. Qual que era o objetivo? Alcançar uma promessa que Deus tinha feito a eles. Então observe que na narrativa do capítulo 11 de Hebreus, ele vai citar diversos personagens bíblicos e ele vai apresentar aos seus leitores um contraste. Que contraste é esse? Um contraste que, pela fé, muitos triunfaram, venceram reinos, apagaram a força do fogo, como ele diz, fecharam a boca dos leões, mas pela mesma fé, outros sofreram toda sorte de reveses na vida. Só que todos os personagens que o escritor aos Hebreus cita no capítulo 11, esses personagens, eles tinham uma promessa da parte de Deus para suas vidas. Claro que, como eu li no verso 13, alguns receberam a promessa, viram ela de longe, porém não vivenciaram o cumprimento dessa promessa.
na sua integralidade ou o cumprimento da promessa de forma absoluta. Por exemplo, Abraão. Deus chama Abraão e faz uma promessa para Abraão e diz a Abraão assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Ora, Abraão morreu sem ver a sua descendência se tornar uma grande nação. Aí você pode estar pensando: puxa, mas Deus é injusto. Afinal de contas, não diz a melodia de que quem tem promessa não pode morrer e não morre, E até o poeta chega a dizer assim: eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus não se cumprir. E o que dizer de Abraão? Como é que a gente pode entender isso na perspectiva bíblica? E o nosso objetivo, obviamente, na Escola Bíblica Dominical, é não discutir o que as poesias ou as melodias e músicas dizem, mas é o que a Bíblia nos apresenta enquanto verdade bíblica de fato, como palavra de Deus, com relação às promessas. Mas eu creio que Deus não deixa nada para ninguém, no sentido de que Ele fique devendo alguma coisa para alguém. Pode ter certeza, Deus é poderoso para cumprir e realizar tudo aquilo que Ele falou. Eu acredito que Abraão, mesmo lá no céu, ele tem visto, e quem sabe no diálogo dele com Deus, Deus tem falado para Abraão: Abraão, olha lá a promessa que eu te fiz se cumprindo. Ela não cumpriu no tempo que você queria, Abraão. Quem sabe enquanto estava com vida na terra, ela não se cumpriu. Você não viu, Abraão, a sua descendência se tornar uma grande nação. Mas agora você pode ver, Abraão. Isso significa que eu cumpro as promessas. Eu tenho poder para realizar tudo aquilo que eu prometi. Pode ter certeza, Deus é fiel. Então, Hebreus capítulo 11 tem tudo a ver com a nossa aula, justamente por conta desta abordagem em que a Bíblia nos apresenta esse contraste, de fé de uns com os outros, todos eles tendo fé, uns vencendo, outros sofrendo, e nós vamos ver isso na narrativa bíblica, mas todos eles receberam promessas de Deus e alcançaram essas promessas, sejam nessa vida, seja na vida futura, mas todos eles alcançaram a promessa que Deus fez, primeiro, porque eles foram fiéis a Deus, e porque Deus que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas. Portanto, queridos, nessa aula introdutória aí da nossa série de aulas sobre promessas bíblicas, nós podemos entender que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E nós vamos estudar, obviamente, com a graça de Deus e com a ajuda do Espírito Santo iluminando a nossa mente, sobre o que a Bíblia nos ensina a respeito de promessas, qual é a principal promessa bíblica que nós temos, o que Deus de fato prometeu para mim e para você e para toda a humanidade. Também vamos aprender sobre o que Deus tem prometido no Antigo Testamento e que Ele cumpriu no período do Novo Testamento e que também Ele está cumprindo nos nossos dias e que se cumprirá no futuro. Então nós vamos ver aí ao longo das nossas aulas essas promessas e como elas se aplicam à nossa vida. Porque nós sabemos que a Bíblia foi escrita por um período de 1500 anos, há mais de 2000 anos, e por mais de 40 autores, segundo os pesquisadores aí. E nós sabemos que é um livro que foi escrito há muito tempo, prometido para algumas pessoas da sua época, mas essas promessas e muitas das promessas que estão na Bíblia se aplicam também a nós. Agora o que nós precisamos entender é quais são as promessas que têm a ver conosco, quais foram as promessas que foram específicas para o povo da época em que a promessa foi proferida e que a Bíblia foi escrita, e qual é a principal promessa que Deus tem para toda a humanidade. É isso que nós vamos ver na aula de hoje e nas próximas aulas. Portanto, como primeiro ponto, eu quero trabalhar com vocês o conceito de promessa bíblica. Então vamos ver o que a Bíblia fala enquanto conceito. Pelos dicionários que hoje nós temos à disposição, eu peguei aqui a informação de um dicionário extremamente confiável, de boa reputação, que é o ROAS, que diz assim: a promessa é definida como uma afirmativa de que se dará ou fará alguma coisa. Compromisso oral ou escrito,
uma promessa pode ser equiparada a um juramento. Existe para transmitir segurança, pois se acredita que será cumprida. Ou seja, a promessa, a palavra promessa, ela traz em si o conceito de que quando alguém faz uma promessa a alguém, ele está afirmando de forma a gerar um compromisso, e esse compromisso pode ser oral ou escrito, um termo escrito, um documento, de que ele fará aquilo que ele prometeu ou aquilo que ele está falando. É como se fosse um juramento. Olha, eu prometo a você ou eu juro que eu vou fazer tal coisa. Essa é a ideia de promessa, ou seja, ela transmite, ou pelo menos tenta transmitir uma segurança. Porque quem recebe a promessa de alguém, ele tem em si a ideia de que, se a pessoa prometeu, ela vai fazer. Um exemplo prático disso, eu sou pai. Sou pai de 2 lindas filhas que Deus tem nos dado. Então veja só, elas sempre pedem as coisas para mim, para sua mãe, elas sempre pedem. E às vezes eu falo para elas assim, o pai promete que vai fazer isso. Ou eu falo assim, o pai vai fazer tal coisa para vocês. Aí elas falam, o senhor promete? Por que elas falam assim, o senhor promete? Porque a palavra promessa é carregada de uma segurança. E o que gera isso na cabeça das minhas filhas? Quando eu falo, eu prometo que eu vou fazer isso, elas falam assim, vou ficar tranquilo, porque se meu pai prometeu, ele vai fazer. E aí, se eu não fizer, cai em descrédito a minha palavra com elas. Mas geralmente quando a gente promete alguma coisa, a gente precisa cumprir aquilo que prometeu. E eu sempre me esforço para cumprir aquilo que eu prometi a elas. Seja coisa simples ou seja coisa maior. Imagine Deus. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Então o conceito de promessa é isso. É passar segurança para quem recebe a promessa. E para que nós tenhamos dentro desse conceito agora uma perspectiva do que a Bíblia ensina com relação à promessa, eu acho necessário, dentre outros, nós pelo menos observarmos 2 textos, 2 versículos que são ainda escritos na carta aos Hebreus, que nos ajuda a compreender um pouquinho melhor sobre o que é a promessa de Deus, como nos envolvermos com a promessa de Deus e como alcançarmos a promessa de Deus. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus, eu convido você a abrir a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, no versículo 35 e 36. Olha aqui o que o escritor diz. Ele diz assim, portanto, não jogueis ou não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Vamos entender esse texto dividindo ele por partes. Primeira parte, ou primeiro princípio, com relação à promessa bíblica e como alcançar as promessas de Deus, que o escritor aos Hebreus nos apresenta, é: não lanceis fora a vossa confiança. O que ele quer dizer com não lançar fora a vossa confiança? Ele quer dizer que vocês precisam perseverar na fé. Como assim? Vamos ver outros textos para ajudar a clarear esse conceito. Veja que em Judas, ele vai dizer no versículo 3, ora, a mesma fé que uma vez foi dada aos santos, vocês precisam batalhar por ela. Batalhar por que fé? Que fé é essa? Essa fé que Judas apresenta é a verdade do Evangelho. Então é necessário que todos que creem no Evangelho perseveram. Até porque Tiago, escrevendo a sua carta, no capítulo 1, versículo 4, ele vai dizer assim, nós precisamos perseverar, porque a perseverança é a obra perfeita que a fé produz no cristão. Então veja, não lançar fora a confiança, que o escritor aos Hebreus aqui no capítulo 35 nos apresenta, ele está dizendo assim, não lançar fora a confiança é o mesmo que perseverar na fé. Perseverar na fé é de fato crer no Evangelho. Então,
Perseverar na fé, essa fé que é apresentada aqui, que eu estou usando como conceito, é a verdade do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é a boa notícia. A palavra Evangelho traduzida significa boa notícia, boas novas. E que boa notícia é essa? Bom, nós sabemos que existe a má notícia. E qual que é a má notícia? A má notícia é que o homem pecou. E agora ele foi expulso da presença de Deus. E por ser expulso da presença de Deus, esse homem está condenado à morte eterna. Aí vem a boa notícia, que é o Evangelho. Qual que é a boa notícia? A boa notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus, manifestando o seu amor para a humanidade, para esse homem caído e condenado à morte eterna, ele faz o quê? Ele manda Jesus. Jesus vem, nasce, cumpre o seu ministério, morre, ressuscita, para que eu e você pudéssemos sermos livres da condenação eterna. E ao aceitarmos Ele, possamos, de fato, desfrutarmos da vida eterna. Então, o primeiro conceito aqui de Hebreus é: vocês precisam não lançar fora a confiança, ou seja, perseverar na fé. Para alcançar a promessa, eu preciso primeiro perseverar na fé. Segundo conceito que ele nos ensina é: só alcança a promessa de Deus quem faz a sua vontade. Veja o que diz no final do versículo 36. Porque necessitais de perseverança para que alcanceis a promessa. Quando? Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Veja que interessante isso que Hebreus nos coloca. Ele primeiro coloca o conceito de que eu preciso perseverar, mas para eu alcançar a promessa, essa perseverança só é possível se eu fizer a vontade de Deus. Vamos ver como isso funciona? Então veja só. A primeira pergunta que se vem em mente é: fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Você já parou para pensar nisso? Que vontade de Deus é essa? O que Deus quer que eu faça? Bom, a vontade de Deus é fazer sacrifícios, rituais, rezas, imprecações, orações, jejuns, boas obras. Qual que é a vontade de Deus de fato para a minha vida? O que a Bíblia nos apresenta enquanto vontade de Deus? Vamos ver? Abra sua Bíblia em 1 João, no capítulo 3, no verso 23. Vamos ver o que João fala sobre a vontade de Deus. Esse versículo eu escolhi porque ele é bem específico sobre isso. Veja o que diz João, 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, verso 23, diz assim: a vontade de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou, e amais uns aos outros assim como Ele nos ordenou. Bom, João aqui é extremamente específico quando ele fala sobre a vontade de Deus. Ele fala assim: a vontade de Deus é que você acredite em Jesus. Pronto. Então nós já temos a resposta do que é a vontade de Deus de forma bem específica e objetiva. A vontade de Deus é que nós acreditemos em Jesus. Acreditar o que em Jesus? Acreditar nele. Acreditar no que ele falou. Acreditar no que ele ordenou. Acreditar naquilo que ele ensinou. É isso que ele está dizendo. Então, só alcança a promessa de Deus aqueles que acreditam em Jesus. Agora, só é possível acreditar em Jesus pela fé. E só temos fé se o próprio Jesus gerar essa fé em nós. Afinal de contas, Hebreus vai dizer que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Então, olha como que as coisas são extremamente alinhadas, né? As coisas são extremamente coesas uma com as outras, e estão interligadas umas com as outras, porque eu só alcanço a promessa de Deus quando eu acredito em Jesus, e quando eu acredito em Jesus eu preciso perseverar nessa crença, e quando eu persevero
a minha fé é cada vez mais aumentada, e quanto mais a minha fé aumenta, mais eu persevero, e quanto mais eu persevero, mais eu creio em Jesus, e quanto mais eu creio em Jesus, mais eu estou preparado para receber a promessa e o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Olha que interessante como a Bíblia nos apresenta essa questão da promessa bíblica e como é que funciona essa dinâmica da promessa bíblica. Isso nos faz lembrar porque Jesus tem sempre uma palavra para os nossos corações. Os ensinamentos de Jesus são extremamente atuais. Veja que a boa notícia, quem traz é o próprio Jesus. Jesus que vem divulgar a boa notícia, que é o plano de salvação para os homens. Deus vem apresentando de forma parcial essa boa notícia no período do Antigo Testamento pelas profecias bíblicas. Depois nós vemos já no Novo Testamento quando os anjos aparecem para os pastores no campo dizendo: nós trazemos a vocês novas de grande alegria, ou seja, uma boa notícia para vocês, porque na cidade de Davi, em Belém, hoje nasceu o Salvador, que é Cristo, o Messias, o ungido, o Senhor. Então veja só, essa boa notícia vem sendo pregada gradativamente, mas em Jesus ela se torna plena, ela é totalmente divulgada, ela é totalmente aberta. Jesus é a boa notícia. E aqui eu quero abrir um parênteses para fazer uma aplicação prática. Muitas vezes nós nos ocupamos com muitas notícias e notícias ruins. Hoje nós ligamos o noticiário e nós vamos ver as notícias do mundo, como diz um jornalista, as notícias do mundo mutável. Então nós vemos notícias de todas as formas, de todas as maneiras, notícias tristes, notícias caóticas, notícias de que as coisas vão de mal a pior. Sempre as notícias são notícias ruins. Mas veja que Jesus sempre tem uma notícia boa para mim e para você. Jesus é a boa notícia. E a palavra de Deus que revela Jesus, ela é a boa notícia. Então, o meu conselho para que nós juntos possamos, em vez de focarmos a nossa mente nas notícias do mundo mutável que passam e que são notícias ruins, vamos focar a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso tempo na notícia que jamais mudará, que é a palavra de Deus. Pois bem, primeiro ponto, conceituando promessa, no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 35 e 36, só recapitulando. Então, para que se alcance a promessa, é preciso fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é o mesmo e é simplesmente crer em Jesus e obedecer os seus mandamentos. Isso é fazer a vontade de Deus. Fazendo a vontade de Deus, eu preciso perseverar, e perseverando, eu vou alcançar a promessa. Porque perseverança é não lançar fora a confiança. Ok? Vamos para o segundo ponto da nossa aula. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é Deus e a promessa. Então vamos ver o que a Bíblia nos apresenta com relação a Deus, aquele que promete, e o que ele prometeu. Vejamos. Primeira pergunta que surge é: quem é Deus? Você já fez essa pergunta? Quem é Deus? A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia nos apresenta que Deus é o Ser Supremo, o Todo-Poderoso que domina todas as coisas. Verdade. Tudo isso que a Bíblia diz a respeito de Deus é verdade. Afinal de contas, ela é a revelação máxima de Deus para as nossas vidas. Para a gente conhecer Deus, a gente precisa conhecer a palavra dele, precisa conhecer a Bíblia. Ela revela Deus. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. A Bíblia apresenta diversos e inúmeros características desse Deus e atributos desse Deus. Atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis, atributos que ele comunicou com os homens, e repartiu com os homens, sua criatura, uma de suas criaturas, atributos que ele não reparte com ninguém, que é só exclusividade dele. Então, assim, a Bíblia nos apresenta muito sobre Deus, e possivelmente nós vamos estudar um pouquinho mais sobre Deus quando nós estudarmos a temática teologia. Afinal de contas, a própria palavra teologia, formada por duas palavras gregas, theos, que é Deus, e logia,
que é estudo, então o estudo sobre Deus ou sobre as coisas relacionadas ao próprio Deus. Então, quando nós estudarmos sobre isso, nós vamos ver um pouquinho mais sobre quem é Deus. Mas fica claro para nós que a Bíblia nos apresenta que Deus é o Criador de todas as coisas. A segunda pergunta é: qual é a promessa de Deus para mim e para você? O que Deus prometeu? Qual que é a principal promessa bíblica? Você sabe qual é a principal promessa bíblica? Não? Então vamos ver o que a Bíblia diz. Abra sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2 e no verso 25. Vamos ver o que a Bíblia nos apresenta enquanto promessa de Deus. Veja o que João diz no capítulo 2, verso 25. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Pronto. A promessa de Deus para mim e para você é a vida eterna. Deus prometeu para nós, irmãos, a vida eterna. Deus prometeu para toda a humanidade a vida eterna. Essa é a principal promessa. Essa é a promessa que eu e você devemos buscar. Veja só, ainda agregado a essa promessa, uma outra que vem junto com a vida eterna, que o próprio Deus nos dá. Mateus capítulo 28, verso 20, abra sua Bíblia, Mateus 28 e 20, nos diz assim: o próprio Cristo, ensinando-os, dando ordem aos seus discípulos, dizendo: vocês discípulos, vocês vão ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu, o próprio Jesus dizendo, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando o seguinte: olha, a promessa que vocês devem ensinar as pessoas, e o que vocês devem fazer, a minha ordem para vocês é: vocês devem guardar tudo aquilo que eu ensinei a vocês. E o que eu ensinei a vocês tem como resultado, ou vai promover, a vida eterna. Por quê? Porque quem fizer aquilo que eu ensinei, eu vou estar com ele todos os dias, até a consumação dos séculos, ou seja, por toda a eternidade vou estar com ele. Então só estará com Jesus por toda a eternidade quem faz o que ele manda, o que ele obedece. E nós, seus discípulos, precisamos seguir essa ordem que ele nos deu. Ensine as pessoas. Ensine o quê? A fazer o que eu tenho ensinado a vocês pela minha palavra. E o que eu ensinei a vocês fazerem? A vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do meu Pai? Crer em Jesus. E assim você recebe a promessa que é a vida eterna. É essa a dinâmica. Então veja que Jesus promete isso. E eu quero compartilhar um outro texto com vocês em Marcos capítulo 10. Abra sua Bíblia, Marcos capítulo 10. Porque lá tem uma história bem interessante ligada com a questão da promessa bíblica. Sabendo que a promessa de Deus é a vida eterna, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, nós temos a história de um diálogo de Jesus com o jovem rico. Você se recorda dessa história? Veja só, nós não vamos ler o texto, mas eu quero passar rapidamente algumas coisas importantes dessa história. Chega um rapaz muito rico diante de Jesus e fala com Jesus, né? Bom mestre, o que eu devo fazer para ter a vida eterna? Olha a pergunta dele. Ele tinha muitas posses, tinha muitas riquezas, mas o que ele queria? Ele queria a vida eterna. E para quem que ele vai perguntar? Para Jesus. Ele fala: Jesus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus responde para ele assim: você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, a ninguém enganarás, honra teu pai e tua mãe. E aí a gente pode contextualizar isso para os nossos dias, né? Não faça coisas erradas, faça tudo que é certo, não rouba ninguém, não defrauda ninguém, não sonegue imposto, não procure fazer de formas ilícitas seus negócios, tenta fazer as coisas corretas, tenta ajudar as pessoas, honra teu pai, honra tua mãe, faça boas obras. Podemos contextualizar assim. Aquele jovem olha para Jesus e fala: ô Jesus, isso aí eu faço desde quando eu era criança.
Desde a minha juventude eu faço essas coisas. Aí Jesus olha para ele. A Bíblia diz que Jesus o amou e disse: ainda falta para você uma coisa. Aquele jovem olha assim, fica pensando, eu fico imaginando a cena. Ele, o que falta? Aí Jesus olha para ele, olha o que Jesus disse: vende tudo o que você tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ele, abatido com essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Irmão, o evangelho de Jesus é hardcore, é sangue no olho, não é fácil. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus não é aquele camarada carinhoso que fala: não, peraí, vamos lá, o negócio é assim, não existe light com Jesus. Jesus, irmão, é raiz, o negócio é tenso. Olha o que Jesus fala para ele: falta uma coisa para você. Só que veja, Jesus não passa a mão na cabeça dele, mas Jesus o ama. E aqui, o Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 21, Marcos faz questão de escrever: Jesus, olhando para ele, o amou e disse. O amor de Jesus não está vinculado em coisas, em receber ou ter coisas. O amor de Jesus está ligado diretamente, não no que nós podemos ter aqui nessa terra. O amor de Jesus está ligado naquilo que nós precisamos ter com relação à eternidade. Por quê? Porque a vida nessa terra é passageira. A Bíblia nos diz que a vida nessa terra é como o vapor ou a neblina da manhã, que ela aparece, mas logo some. É passageiro, é muito rápido. A vida nessa terra é passageira. O que conta é a vida eterna. Jesus, amando aquele jovem que fazia tudo certinho, quem sabe igual eu e você. Muitas vezes nós nos escondemos atrás daquilo que nós fazemos. Não, eu faço isso, faço aquilo, eu faço as coisas tudo certo, faço boas obras, sou um cara justo, sou um cara íntegro. Aí Jesus fala assim: vende tudo que tem, dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, você quer a vida eterna? Então vende tudo que você tem, dá aos pobres e você vai ter a vida eterna. Mas até você receber a vida eterna, ou seja, até você morrer e passar para a eternidade, você vai me seguir. O convite que Jesus faz para esse jovem, a Bíblia nos apresenta que Jesus fez esse convite na sua época, no seu ministério, a 12 pessoas. Para 12 homens, Jesus falou assim: deixa tudo, vem e segue-me. Jesus estava andando na praia quando ele foi chamar os seus discípulos, os 12 apóstolos. Ele encontra alguns deles lá e ele fala assim, eles estavam pescando. Jesus fala: vem e segue-me. Jesus passa pela coleteria de impostos, vê Mateus, o Levi, lá cobrando impostos. Jesus olha para Mateus e fala assim: Mateus, vem e segue-me. Agora Jesus convida esse jovem para segui-lo. Vem e segue-me. O convite é forte. O convite de Jesus não é que Jesus queria deixar aquele jovem pobre. Você vai perder tudo que você tem. Não é esse o objetivo. O que Jesus está dizendo para esse jovem é: você quer ter a vida eterna? Qual é a tua prioridade? O que você tem enquanto prioridade? É isso que Jesus está falando. Porque lá no versículo 29 e 30, os discípulos perguntam para Jesus, né? Nossa, Jesus, o rapaz saiu meio triste. Aí Jesus fala assim: para vocês verem que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Aí eles, mas por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Por causa das prioridades. A prioridade dele está nas coisas que ele possui, não no reino de Deus. A prioridade dele está nas coisas que ele pode ver e que ele pode pegar. Ele quer ter a vida eterna, mas ele não quer abrir mão das coisas que ele pode pegar. Ou seja, ele confia mais nas coisas que ele tem do que em mim. Porque eu falei para ele: quer ter a vida eterna? Então faz o seguinte: vende o que você tem, vem e segue-me. Mas ele confia mais no que ele tem do que na minha palavra. É isso que Jesus ensina para os discípulos. E aí quando ele fala assim que é difícil um rico entrar no céu, ele usa até o exemplo ali do camelo passar pelo fundo de uma agulha, e aqui existem várias discussões, e tentativas de explicar esse texto, mas o que mais se aproxima aqui é
é a explicação literal do texto, de uma agulha mesmo, e o tamanhozinho do fundo da agulha onde passa o fio, a linha de costura, é extremamente difícil um camelo, pelo seu tamanho, passar por aquilo ali. Mas Jesus fala assim, ó, as coisas que são impossíveis para o homem, como é impossível de fato um camelo passar pelo fundo de uma agulha, mas para Deus não é impossível. Aí Pedro toma a palavra e fala, é verdade, para Deus não é impossível não, porque olha nós, né? Nós éramos pescadores, deixamos tudo e estamos te seguindo. Nós vamos receber a vida eterna, né, Jesus? Pedro mais ou menos está dizendo isso para Jesus. Aí Jesus responde lá no versículo 29, diz assim, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães e filhos, e campos com perseguições, e no século futuro a vida eterna. O texto tem tudo a ver com a vida eterna. O que Jesus está falando para os discípulos? Quem, em vez de ter como prioridade casas, mãe, esposa, filhos, negócios, mas tem como prioridade o meu reino, nessa vida, ele vai continuar tendo sua casa, irmãos, mães, filhos, campos, seus negócios. É isso que Jesus está falando. Esse 100 vezes tanto não significa de forma literal, é só uma figura de linguagem, ou seja, uma forma de expressão para dizer que a pessoa não vai ficar desamparada. Ela vai continuar tendo isso. E Jesus fala, 100 vezes tanto já nesse tempo. E no futuro com vida eterna. A única coisa que nesse versículo as pessoas geralmente tentam ignorar uma palavrinha extremamente importante. Porque Jesus diz assim, ó, aquele que me tem por prioridade a despeito das coisas dessa terra, ele vai receber essas coisas, ele vai continuar tendo essas coisas. Se elas, mesmo que elas fiquem em segundo plano, não é que ele não vai ter mais isso, ele vai ter. Só que tem um detalhe, vai ter essas coisas com perseguições. E aí no futuro, a vida eterna. Então, para se ter a vida eterna, que é a promessa principal, eu preciso ter Jesus como prioridade na minha vida. E o resto fica em segundo plano. Seguir a Jesus como prioridade nessa terra implica em perseguições. E isso ninguém gosta de falar, porque isso não dá ibope. Mas esse é o Evangelho, é o que a Bíblia nos apresenta, é o que Jesus nos ensinou. Tenha eu como prioridade, vai continuar tendo as coisas, quem sabe vai perder algumas coisas, quem sabe vai ganhar mais coisas, mas tendo eu como prioridade me seguir, e em seguir a Jesus implica em perseguições, lá no futuro você vai ter a vida eterna. Um exemplo disso, o próprio apóstolo Paulo, irmãos. Veja que Paulo, uma pessoa que nós admiramos, né? Eu particularmente admiro muito o apóstolo Paulo, um dos escritores da maioria do Novo Testamento, das cartas do Novo Testamento, um homem que muitos queriam, né, ter a fama e a popularidade, a sabedoria, as experiências que o apóstolo Paulo teve. Mas quando a gente vai para o capítulo 11 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, né, e no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a experiência que ele teve de ir no céu e ver tantas coisas. Mas lá no capítulo 11, na segunda carta aos Coríntios, veja que Paulo vai dar um retrato, e depois você lê, porque agora não dá tempo, um retrato do que é uma vida de ter Cristo com prioridade. Ele vai relatar todo o sofrimento que ele teve, principalmente a partir do versículo 16 de 2 Coríntios capítulo 11. Veja que ele vai dar um relato de que ele sofreu muito. O cara sofreu naufrágio, teve uma vez que ele recebeu 5 vezes, ele recebeu dos judeus o 40-1, que era 39 chicotadas. Ele foi açoitado com cana, com varas. Ele sofreu naufrágio, foi apedrejado. Ele sofreu a beça. Mas ele perseverou com Jesus, porque o objetivo dele era o quê?
A vida eterna. Bom, enfim, segundo ponto, o que é que Deus prometeu? A vida eterna. Como alcançar essa promessa? Seguindo Jesus. Terceiro ponto que eu quero abordar, e assim nós já vamos caminhando para o final da nossa aula, que é a promessa e a realização dessa promessa. Bom, há uma grande diferença entre a promessa de Deus e a promessa do homem. Por quê? Porque o homem pode prometer alguma coisa e pode não cumprir. Agora, Deus, quando Ele promete, Ele sempre cumpre. Por quê? Porque a promessa de Deus está vinculada à palavra de Deus. Observe, Deus, Ele, o Todo-Poderoso, diz na sua própria palavra que Ele vela para cumprir a sua palavra. Ele faz o que for necessário para cumprir a sua palavra. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque nem tudo que dizem em nome de Deus é Deus que está dizendo. Por isso que a Bíblia tem que ser o nosso agente aferidor, né, que vai nos dar referência com relação ao que Deus de fato promete ou não. Porque muita coisa é prometida em nome de Deus que Deus não prometeu, irmãos. E aí Ele não tem compromisso nenhum. Ele tem compromisso com o que Ele fala, não o que falam em nome dEle, quando não é Ele que fala. Agora, quando Ele usa alguém para falar em nome dEle, e que é Ele que está mandando falar, e o que foi falado está de acordo com a palavra de Deus, pode acreditar que Ele vai cumprir. Mas, o terceiro ponto é sobre a promessa e a realização. Eu, certa feita, vi uma ilustração que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com vocês. Então, nós temos um ponto que é a promessa de Deus. E nós temos um segundo ponto que é a realização da promessa. Entre a promessa e a realização, o trajeto mais curto para se alcançar é a reta. E isso é uma lei da física. Qual a menor distância entre um ponto e outro? Uma reta. Só que com Deus não funciona assim. As promessas de Deus não estão nessa didática ou nessa dinâmica de ser ligada assim. A promessa de Deus geralmente é assim, Ele faz uma promessa para a sua vida e aí o caminho dessa promessa, deixa eu pegar um outro canetão aqui que esse está meio fraco. O caminho dessa promessa, ele é um caminho assim, ó. Aí vem para cá, aí vai para um lado totalmente oculto. Sabe aquele tempo que às vezes você passa e fica pensando, nossa, Deus prometeu, mas parece que não está se cumprindo, o que está acontecendo? O que será que deu errado? Parece que eu estou no anonimato, Deus prometeu, a realização está lá, de repente eu comecei a ir e fui para o lado ao contrário. É assim a nossa vida, a promessa de Deus é desse jeito. De repente você aparece de novo, aí tem umas partes assim, ó, que nem aparece a nossa caminhada, e daqui a pouco vai lá, dá uma volta, vem aqui de novo e de repente chega na realização da promessa. Assim funciona a dinâmica das promessas de Deus para a nossa vida. Assim funciona a dinâmica das promessas de Deus para o cristão. Deus faz uma promessa, a gente recebe essa promessa. Leva um tempo. Às vezes a gente entra num tempo de anonimato, em que não aparece nada. De repente a gente volta de novo. Aí tem pontos que parece que a gente não deixa rastro para trás. O que aconteceu? Deus nos conduzindo em todo esse tempo. E de repente a gente acha que agora chegou na linha da realização. Mas de repente a gente volta. Opa, eu estou retrocedendo. Mas de repente chega na realização da promessa. Isso no tempo de Deus. Creia, meu irmão, o que Deus prometeu para você, Ele é fiel para cumprir. Mesmo que quem saiba, você esteja pensando assim, mas parece que não vai acontecer o que Deus prometeu. Ele é fiel para cumprir. Quem sabe você esteja igual a Abraão. Deus falou que a minha descendência seria uma grande nação, mas eu só vejo um filho, casado com a minha nora, Isaque casado com a Rebeca, e vejo um segundo filho bastardo,
mas que não está ligado com a promessa que Deus fez para a minha vida. Mas eu não estou vendo o grande povo, estou chegando, já sou velho, daqui a pouco eu vou morrer. E cadê a grande nação que o Senhor prometeu? Eu acredito que lá no céu, Deus chama Abraão, em determinado ponto da história, e fala: Abraão, dá uma olhada. O povo de Israel, que é da sua descendência, Abraão. Abraão, dá uma olhada na nação que eu fiz, que até hoje, é o holofote do mundo. Israel até hoje, tudo que acontece lá, os olhos do mundo inteiro se voltam para Israel. Uma nação, fruto de uma promessa que Deus fez para um homem chamado Abraão. Embora às vezes a promessa de Deus parece não ter sentido, de acordo com a nossa vivência e o nosso dia a dia, mesmo que às vezes a nossa vida implique em sofrimentos, mas Deus cumprirá a sua promessa, pode ter certeza disso. Mas irmão, quem sabe você deve estar pensando, e aqui eu quero encerrar a nossa aula, quem sabe você deve estar pensando, mas espera aí, como é que eu posso viver nesse mundo e me apegar à promessa de Deus sem me desvincular das coisas dessa terra? Paulo, ele escreve dizendo o seguinte, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, ele fala assim: Timóteo, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo? Timóteo, aquele que quer servir a Deus de verdade e alcançar as promessas de Deus, que se alistou no exército de Deus e quer agradar a Deus, ele tem Deus como prioridade e não as coisas dessa terra como prioridade. E eu te convido a esse desafio. O desafio de Deus para mim e para você hoje é: viva intensamente e 100% tendo como prioridade o reino de Deus e Jesus. E você vai ver que as coisas dessa vida, Ele sempre vai estar acrescentando. Ele não vai deixar faltar as coisas. E mesmo que às vezes impliquem sofrimentos, mas Deus sempre estará cuidando de você. E a promessa dele sempre vai estar em pé. E concluindo a nossa aula hoje, eu quero que você reflita sobre isso. O meu objetivo nessa aula é que você entenda que tem uma promessa maior para mim e para você. Mesmo que não seja fácil a nossa vida aqui nessa terra, mas nós temos um lar, nós temos a vida eterna, e isso é que conta. Que Deus te abençoe, até a próxima aula.